Sabendo que o sono é um momento de liberdade da alma, pois é durante o repouso do corpo que podemos nos libertar e encontrar nossos entes amados, realizar trabalhos e principalmente aprender. Como ficamos quando temos o comprometimento desta dádiva por tomar medicamentos para dormir? Adiei o quanto pude, mas hoje, se não for com medicação, meu sono não passa de 3 horas e meia. Realmente, a medicação, ela atrapalha nesse processo de desprendimento. Isso é fato, é fato. A gente, com a medicação, acaba dormindo junto com o corpo. E às vezes acaba acordando cansado. Mas é um instrumento que, de repente, pode ser utilizado nessas circunstâncias de insônia. Eu penso que o mais importante aqui é descobrir a razão da sua insônia. O que está motivando? Ansiedade? Estresse? Depressão? O que está acontecendo com a gente para que a gente esteja vivendo esse quadro difícil de ter a insônia? É depressão, estresse ou ansiedade? Ansiedade é excesso de amanhã, excesso de futuro na nossa vida. Eu estou pensando tanto no amanhã que eu nem durmo. Excesso de amanhã gera ansiedade e eu não durmo. Estresse é excesso de hoje. Eu tenho tanta coisa que eu coloco no meu dia que chega de noite eu estou pilhado, não consigo dormir. Então, é excesso de hoje, excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de coisas que eu faço. É isso que está produzindo a minha insônia? Ou será depressão? Depressão é excesso de passado, excesso de ontem. Eu estou tão fixado no que aconteceu no passado, eu fico lembrando tanto de tudo que aconteceu, que eu também não consigo dormir. Então a gente precisa descobrir qual é a motivação. Se essa motivação está relacionada a um aspecto emocional ou se é um processo físico, tem alguma coisa física, eu tenho algum problema físico que pode estar produzindo essa perturbação do sono. Há profissionais que cuidam especificamente disso. Pode ser um processo espiritual de perturbação. Existem alguns casos em que a gente não consegue dormir porque quando vai dormindo, a gente percebe a ambiência espiritual que nos circunda. E aí o medo de ir para o mundo espiritual volta. Aí nem dorme, passa a noite em claro, quando vai cochilando, acorda. Diferente do seu caso, que você ainda dorme 3 horas e meia e acorda. Mas algumas pessoas não conseguem nem sequer dormir. O sono vai, aí dá um saltinho, acorda. Não vai. Passa a noite em claro. E essa medicação que você está utilizando, ela não é que ela seja errada, mas ela deve ser usada como uma muleta. O que é uma muleta? A muleta a gente usa quando a perna está quebrada. Se você está com a perna quebrada, não pode andar, não tem como andar. Então, quando quebra a perna, tem que usar a muleta. Mas ninguém vai usar a muleta a vida inteira. Você usa a muleta enquanto calcifica o osso. O osso calcificou, joga a muleta fora e volta a começar a andar. Então, existem momentos na nossa vida em que a gente sofre um trauma qualquer, fica sem sono, você desfez um casamento, você perdeu um filho, você perdeu um emprego, você está com um problema de saúde grave, você teve uma falência financeira, você está com uma preocupação que não lhe deixa dormir. Meu Deus, eu não consigo dormir porque aquelas contas eu tenho dinheiro para pagar, o que é que eu vou fazer? Então, você tem uma causa objetiva que não deixa o cérebro descansar. Está pesando a vida em cima, você não consegue, acorda. E isso pode ser um elemento que justifique a sua insônia. Aí precisa descobrir o que está acontecendo. A medicação pode ser usada? Sim, pode ser usada. Mas é importante descobrir a causa raiz desse problema para que você consiga devagarinho, com a ajuda do médico, ir substituindo a medicação, diminuindo para você voltar à normalidade. Senão você vai ter que ficar utilizando essa medicação de maneira permanente. Mas se você puder fazer um uso dela por um tempo até você se organizar, melhor, mais fácil para a gente lidar com a vida, né? Veja se isso é possível, analise se é excesso de futuro, excesso de passado, excesso de presente, se é um problema que você está ali consumindo o dia, você não consegue dormir de tanto estresse, se é um problema físico que você tem, o que está acontecendo, se é uma questão espiritual, e procure as ferramentas que você conhece
do conhecimento espírita, da leitura, do evangelho no lar, da prece antes de dormir, uma música antes de dormir para poder facilitar, apagar a luz, tirar a televisão do quarto, isso tudo ajuda muito. Televisão falando dentro do quarto à noite dá um sono perturbado. Luz acesa atrapalha também. Faça diferente. Coloque uma música tranquila, deite para dormir, descanse. Não coma antes de dormir, coma mais cedo. Alimentar-se tarde da noite também faz a digestão acordar a gente. Tem muitas estratégias para você tentar para evitar com que isso se prolongue por mais tempo. Mas se não tiver jeito, vamos tomando o remedinho e vamos para frente.